Bom dia de novo. Já estava com saudade já de estar aqui com vocês, da gente fazer o culto juntos. E é muito bom a gente poder estar junto para poder adorar a Deus. Chegamos ao final do ano, hein? Acabou. E esse tempo é interessante que é um tempo que é carregado de esperança, de reflexão, não é isso? À medida que as festas se aproximam, à medida que Natal, Ano Novo, está chegando mais perto, parece que a gente começa a desacelerar até a gente fazer uma pausa e olhar, né, para aquilo que a gente viveu ao longo desse ano e projetar o futuro com muita expectativa e expectativa de renovação. Um monte de sonho é feito nessa época, não é isso? Ah, se eu ganhar na Mega da Virada. Né? Tá jogando, né, irmão? Se eu conhecer o amor da minha vida esse ano, se eu largar o emprego e for vender coco na praia, né? Então a gente começa a sonhar um monte de coisa. A gente começa a fazer promessa, né, para o ano seguinte. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu entro na academia. Esse ano eu acerto meu cartão de crédito, né? E a gente vai projetando coisas, sonhando. Porque a verdade é que a cada fim de ano e começo de ano, parece que a gente tem a chance de dar um restart na vida. Não é isso? Parece que a cada virada de ano, a gente acredita que os erros podem ficar para trás e a gente pode simplesmente começar tudo de novo. E, gente, por isso que as pessoas acham que o Natal, né, esse período, ele é meio mágico, ele é, sei lá, encantado, né? Porque tem isso, tem essa coisa que se renova. E assim, numa cultura como a nossa, que é cheia de desencanto, né? A gente fica ouvindo um monte de notícia de guerra, reforma da tributária, crise ambiental. De fato é uma coisa mágica a gente achar que a gente pode renovar. Vocês pararam para pensar? Como que é? É fantástico. Quem inventou isso, tipo, porque renova a esperança no coração das pessoas. O Mário Quintana, ele tem uma poesia que ele captou bem isso, né? Que chama Ano Novo, a poesia. Então ele fala assim: lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, quando todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer tudo de novo, ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam, o meu nome é Esperança. Né? Por isso que a série nossa do Advento desse ano é Quando Tudo Muda. Porque o Advento é esse período que ensina para a gente exatamente isso. No Advento, nós nos lembramos, como eu falei, dessa expectativa que o povo de Israel tinha da chegada do Messias. O Messias que foi prometido, profetizado por tantos anos. Então a gente olha para essa primeira vinda, né? O povo esperava esse Messias, mas a gente não fica só na primeira vinda, a gente lembra que um dia ele vai voltar, tem uma segunda vinda dele. E isso traz a esperança para a gente. Por quê? Porque quando o Messias voltar, tudo vai mudar. Tudo vai ser novo. Advento, portanto, é esse período que é carregado de esperança, de expectativa, né? De muita esperança. E Isaías foi um dos profetas que mais falou do Messias. Então, ao longo desses 4 domingos, nós vamos olhar para 4 profecias de Isaías, que falam do Messias. E hoje a gente vai meditar esse texto que está aí, Isaías 11, de 1 a 10. Para a gente ver como que um começo pequeno pode se tornar algo surpreendente. Então eu quero convidar você a ler comigo aí Isaías 11, de 1 a 10. Estão acompanhando? Flavinha, você pode ler para a gente?
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, a verdade será a faixa da cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. As crianças de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor ilumine nosso coração e mente, ó Deus. Ajuda a gente a entender o que o Senhor preparou para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, à primeira vista, pode parecer que essas palavras que a Flavinha leu são um monte de palavras bonitas, né, cheio de expectativa, tal, de uma coisa nova que Deus vai fazer. Mas quando a gente percebe o momento histórico que essas palavras foram ditas pela primeira vez, a gente capta um pouquinho de quão desafiadoras elas devem ter sido para os primeiros ouvintes. Por quê? Porque Isaías começa o seu trabalho como profeta no reinado do rei Acás, mais ou menos 735 a.C. E o povo tinha se desviado muito de Deus. Então, se você olhar o livro de Isaías, depois na sua casa, você vai ver que as pessoas estavam muito desviadas. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, verso 2 e 4, começa dizendo assim: Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Ou seja, havia muita injustiça, opressão, maldade, não só no sentido espiritual e moral, mas no sentido social e econômico, inclusive. Tanto é que Isaías também vai falar, no capítulo 1, verso 16, 17 e depois 23. O texto que a gente leu, na verdade, né, na confissão de pecados. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito do órfão e defendam a causa das viúvas. Lembra, órfão e viúva são os mais oprimidos, né, os mais necessitados naquele contexto. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa da viúva não chega diante deles. Depois, capítulo 3, 14 e 15. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do povo, ou seja, contra os líderes, contra seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram essa vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Ou seja, todo esse desvio de Deus gerou uma série de consequências sociais. E Deus olha para tudo isso e fala assim: eu não vou mais tolerar isso, eu vou castigar vocês. E aí o que ele faz? Ele diz que ele vai convocar a Assíria,
atual Iraque, para ser o instrumento dele para castigar o povo dele. Então, se você olhar depois lá no capítulo 10, não vou nem ler, porque senão eu vou ficar lendo muito texto aqui, a gente até se perde, mas assim, Deus chama a Síria, que era a grande potência militar, para falar assim, olha, eu vou usar a Síria para castigar vocês. E isso foi terrível, por quê? Porque a Síria era, assim, muito cruel. Só para vocês terem uma ideia, tem um especialista em Antigo Testamento que ele fala assim, ó, os assírios não eram apenas militarmente poderosos, mas também mestres na guerra psicológica. Suas inscrições de relevo retratam atos de crueldade extrema, como esfolamento, empalamento e deportações em massa. Depois você dá um Google para procurar o que era esfolamento e empalamento, só para você ter uma noção. Não apenas como registros históricos, mas como propaganda deliberada para intimidar e aterrorizar seus adversários até a submissão. Ou seja, eles faziam, né, esses relevos, pinturas, para mostrar para os povos as coisas que eles faziam, de propósito. Era tipo a propaganda da época. O impacto psicológico de tais táticas frequentemente levavam cidades a se renderem sem lutar, pois a sua reputação os precedia. Então, quando o exército chegava na porta da cidade, muitas vezes o pessoal abria a cidade e se rendia, porque sabia que assim, eles eram muito cruéis. E, de fato, Deus usou a Síria para assolar o país. Então, Deus dá para Isaías uma metáfora do que iria acontecer. Que metáfora é essa? Uma árvore cortada. Deus fala assim, quando a Síria vier, vai ser como se estivesse cortando um bosque. E aí não vai sobrar mais nada, vai ter só o toco só, sem nada. Então lá em Isaías 6 a gente fala assim, né, quando Deus chama Isaías para ele começar a pregar, Isaías pergunta, até quando que eu vou ter que pregar contra esse povo rebelde? Aí Deus responde assim, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruína e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, que são árvores grandes, né, enormes, das quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Então a imagem, a metáfora é essa. Quando a Síria passar, né, como é que a gente fala aqui? Passar a régua, né? Tipo, quando vier cortando, passar o cerol, né, cortando tudo, vai ficar só o toco ali, né? Então essa situação de Israel, era essa situação de Israel quando Isaías recebe a profecia. A sociedade estava dominada pela perversidade e como é que fala? As vias, né, de entrar numa guerra terrível. E assim como o povo de Israel, tem muita gente hoje que enfrenta esse tipo de crise. Então, passaram-se 2.760 anos desde essa profecia, desde que esse texto foi escrito. Mas ainda hoje, tem muito lugar no mundo que vive a mesma expectativa de guerra. Então a gente vê, né? O próprio Israel, Palestina, Líbano, Iraque, Irã, está desse jeito, né? Está nessa mesma expectativa. Um dia desses eu vi um vídeo de um médico palestino que estava socorrendo vítimas de um bombardeio. E aí ele tá socorrendo ali na correria e tal. E aí tem um corpo numa maca, uma pessoa morta. Quando ele levanta o lençol, o médico encontra a mãe dele morta. Gente, o desespero desse homem, assim, sei lá, dá até vontade de chorar, porque foi terrível, sabe, assim. Você vê, o cara ficou totalmente devastado, assim, sabe, totalmente sem consolo, né, desesperado. Você vê aquilo, tipo, é muito cruel. E é o que acontece. Semana passada, né, os jornais estavam noticiando para a gente que o presidente dos Estados Unidos autorizou o presidente da Ucrânia a usar os mísseis de longo alcance, não só para defender o país, mas para atacar a Rússia. Aí isso fez o presidente da Rússia dizer que os Estados Unidos estavam jogando gasolina na fogueira. E aí ele já anunciou que eles vão usar mísseis balísticos com capacidade de transportar múltiplas ogivas nucleares.
E aí, para quem tem mais de 40 anos, né, tipo, lembrou na hora da Guerra Fria, né? Teve um déjà vu, né? Dos anos 80, quando a gente tinha essa Guerra Fria com medo de um conflito nuclear. Está acontecendo agora. E como a gente vive esse tempo que é essa era da informação, que traz todas essas informações para dentro da nossa casa, o que isso faz com a gente? A gente começa a viver todo esse terror, todo esse medo, né, toda essa violência, essa ansiedade. Cara, será que vai ter uma guerra nuclear? Tudo isso vem para dentro da gente. Isso sem falar dos conflitos que não são nem noticiados, né? Sudão está em guerra, Etiópia está em guerra, Haiti está em guerra. Você ouviu alguma notícia? Mas estão numa guerra terrível. E aí tem a violência urbana que a gente vive. Semana passada, e no nosso país, né, aliás, a violência urbana ela tem o viés social, que tem a questão do racismo, a questão da xenofobia, a questão da misoginia. E aí eu estava vendo, né, semana, vocês viram a notícia da menina de 10 anos, na quarta-feira? Uma menina de 10 anos em Campinas foi estuprada e morta a facadas. Né? Pior ainda, o pessoal viu um tio da menina, achou que tinha sido o cara, que não tinha sido ele, e ainda lincharam o tio da menina. Então, assim, e esse caso foi o 19º caso de feminicídio na nossa região. E a mais nova, né? Uma menina de 10 anos. Então, a gente vai vendo tudo isso. Então, a gente vai ficando com o coração aflito. Aí tem, além dos problemas sociais, os problemas ambientais. A gente está vendo que o nosso mundo, a natureza está respondendo cada vez de uma maneira mais violenta toda a agressão que ela também tem sofrido. Então, são as secas, as inundações, os furacões, os incêndios, a nevasca, o degelo. Aí outro dia eu estava ouvindo aquele papo de segunda da GNT, já viram já? Aí eles estavam conversando sobre medo, né? Perguntando para os caras, qual é o teu medo? E é interessante, né, que o medo provocado pela crise climática tem se tornado rapidamente uma das principais fontes de medo da nossa geração. As pessoas estão ficando ansiosas por conta disso. Aí fora isso, tem todos os problemas pessoais que a gente vive. É um casamento que acaba, é uma doença que aparece, uma dificuldade no trabalho, um pai ou uma mãe idosa, né, o idoso que precisa de um cuidado, uma atenção especial. É um filho ou uma filha com uma necessidade especial. É você querer encontrar um parceiro, uma parceira e não achar ninguém. O boleto que tem para pagar no final do mês, aí o dinheiro não dá. Ou seja, a gente vai vivendo tudo isso, né? A gente ainda vive num mundo que clama por justiça, paz, cura. E tal como o povo de Israel, a gente tem a sensação de que a nossa vida muitas vezes parece com um toco de árvore cortado. E aí, é para a gente que vem essa palavra de Isaías. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Lembra o texto que eu li lá do capítulo 6? Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Eu parei aí, mas o texto termina assim. Assim a santa semente será o seu toco. Assim a santa semente será o seu toco. Outras traduções falam, o toco de Israel será uma santa semente. Ou, o toco representa um novo começo para o povo de Deus. O que é isso? Deus falou que ia cortar tudo e ia ficar só o toco, não é isso? Acontece que essa ideia do toco, né, da santa semente, tem um conceito teológico por detrás disso. Que conceito que é esse? É o que a gente chama de o remanescente fiel. Já ouviu falar disso? Remanescente fiel? É um conceito teológico. Qual que é a ideia por detrás disso? Remanescente é uma ideia de que sempre há uma pequena parte, sempre há uma parcela reduzida do povo de Deus que continua fiel a Deus. Nunca vai acabar de vez. Nunca. Sempre vai restar, sabe, um grupinho pequeno ali que vai continuar carregando essa santa semente. E o rebento, ele nasce, né, esse tronco de Jessé, ou seja, ele nasce de onde? Nasce desse toco, nasce dessa semente santa. Nasce desse pequeno grupo que continua fiel a Deus.
E aí tem um teólogo chamado Walter Brueggemann que ele fala assim, que isso significa que a ação de Deus acontece geralmente, eu diria, quase sempre, em pequenos grupos. Ou em realidades humildes. Você quer ver onde Deus está agindo? Não é onde tem multidão. Não é onde tem, sabe, assim, um monte de gente, né? Falando e orando e fazendo um show, entendeu? Quase sempre Deus está agindo em grupos pequenos, grupos humildes. Porque é o remanescente fiel que Deus usa para fazer a vontade dele. Isaías fala desse remanescente no capítulo 10, que é o capítulo anterior. Ou seja, esse remanescente, essa pequena parcela da população será como esse toco cortado. E aí é desse toco cortado, do tronco de Jessé, que vai sair o rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Você já viu essa imagem? De um toco de árvore, e de repente, nascendo desse toco de árvore, um brotinho? Já viu isso? Você consegue visualizar essa coisa? Aquela árvore que parecia completamente sem vida. E aí, de repente, nasce um brotinho pequenininho. Um ramo novo. O toco representa a devastação do povo de Israel. Por quê? Porque a Síria ela ia acabar com o povo de Israel. Muitas pessoas morreriam e morreram nessa guerra. Muitas pessoas morreriam e morreram de fome por conta da guerra. Mulheres foram violentadas, crianças foram escravizadas, ficaram órfãs, as casas foram queimadas, as plantações foram arrasadas. Mas não foi só isso. O toco também representava a dinastia do rei Davi, ou seja, o tronco de Jessé é o pai de Davi, né? Que parece que foi cortado, significava que o povo olhava e não tinha mais rei para sentar no trono. Chegou uma hora que acabou o rei, não tinha mais rei. Então é como se eles não tivessem líder. E aí vem Isaías e fala assim, ó, o broto nasce desse tronco cortado. Sabe o que significa para a gente? Que mesmo diante das circunstâncias mais sombrias, que parece que Deus abandonou a gente, você pode ter certeza que a esperança sempre surge. Porque Deus nunca abandona o povo dele. Sempre tem um broto que brota, sabe? Da onde a gente olha e fala assim, não tem jeito. Você olha e fala, cara, não tem jeito, acabou. Mas essa profecia mostra pra gente que Deus sempre renova, Ele sempre continua. Tem um teólogo chamado Alec Mottier que ele fala assim, a imagem do tronco de Jessé em Isaías é intencional. Ela ignora a grandiosidade de Davi, lembra os leitores das origens humildes da família de Davi. Por que ele não fala que é o tronco de Davi? Para pensar nisso? Por que não fala que é o tronco de Davi? É o tronco de Jessé. É para a gente lembrar que tudo começou numa família humilde. Jessé era um cara humilde. Depois Davi ficou grande, mas começa lá no pai dele. Era a menor família. De uma das menores tribos. O novo broto representa um novo começo sob a iniciativa divina, independente das expectativas ou realizações humanas. Esse rei é descrito não em termos de poder, mas da sua dependência do Espírito do Senhor. Portanto, o que Isaías está mostrando para a gente é que, apesar da aparente dificuldade do caos, Deus promete trazer um rei de uma forma humilde e pequena, que vai iniciar uma transformação no mundo. O rebento de Jessé é uma promessa de que a restauração de Deus começa sempre de novo, de maneira discreta. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu fiquei imaginando o seguinte. Imagina o dono de uma grande empresa, uma multinacional muito grande, o CEO dessa grande empresa. E aí ele faz uma reunião e ele chama todas as equipes dele. Chama o marketing, chama o financeiro, chama o planejamento, chama todo mundo. E aí o CEO dá a seguinte notícia, ele fala assim, olha, a minha esposa está grávida. E eu quero que o meu filho se torne o herdeiro da empresa. E não só que ele herde, eu quero que ele amplie essa empresa.
E eu quero que essa empresa seja a maior empresa do mundo. Eu quero que ela chegue a todos os lugares do mundo. E vocês vão fazer isso acontecer. Vai lá, mãos à obra. Aí o pessoal começa a reunião, planejando como é que eles iam fazer isso. Então imagina o seguinte, começa lá o brainstorm, né? E alguém fala assim, pô, a gente precisava noticiar essa gravidez. Começar desde a barriga, já vamos... eu tenho um contato no Fantástico, vamos fazer uma reportagem especial, tal, para poder divulgar. E aí o pessoal começa a falar, não, mas para a gente garantir, né, que dê tudo certo, a gente vai precisar da melhor equipe médica. Vamos precisar do melhor hospital. Alguém fala assim, pô, ouvi falar que música clássica ajuda, vamos colocar um quarteto de cordas para tocar no parque. A pessoa começa a dar um monte de ideia. Vai ter que estudar nas melhores escolas. Os amigos desse menino vão ter que ser os filhos das pessoas mais influentes, os políticos, os artistas. E aí, de repente, alguém fala assim, viu? E se a gente fizer diferente? E se ao invés da gente noticiar a gravidez, a gente deixar essa gravidez escondida? E se ao invés da gente procurar o melhor hospital, esse bebê nascer dentro de um celeiro? E se ao invés da melhor equipe médica, ele tiver a presença ali de um monte de trabalhador noturno que estava trabalhando e de repente a gente chama esse pessoal? E se ao invés de música clássica tiver balido de ovelha para acompanhar? E se ao invés dele estudar nas melhores escolas, ele crescer, sabe, assim, meio escondidinho ali, tipo numa escola de vila? E se ao invés de ser amigo das pessoas mais influentes, ele for amigo de um monte de gente de má reputação? Aí olha um para a cara do outro. Será que esse cara está brincando, né? E o pessoal cai numa gargalhada. Porque aos olhos do mundo, isso é absurdo, não é? Se você quiser influenciar as pessoas, se você quiser que daqui 2000 anos as pessoas conheçam teu nome, se você quiser esparramar tua empresa, sei lá, para todos os lugares do mundo, esse não é o jeito certo de fazer isso. Mas foi exatamente assim que Deus fez. Porque quando Jesus veio, ele inverteu completamente a lógica do mundo. E Jesus, o rebento de Jessé, ele veio a esse mundo, ele chegou de maneira discreta, inesperada, nasceu numa pequena vila, numa família simples, longe do palácio, longe do trono. Aos olhos nossos, ele fez tudo errado. Mas depois de 2000 anos, a gente está aqui do outro lado do mundo falando daquilo que ele fez. Então deu muito certo. Sabe por quê? É porque Deus é especialista em fazer coisas grandes a partir de coisas pequenas. Assim como Jesus, que é o rebento de Jessé, que brotou de um toco cortado, Deus pode fazer brotar vida onde aparentemente só existe morte. Jesus é a prova para a gente de que Deus age no meio da devastação e do caos. Então, se você hoje está enfrentando dificuldades na sua vida, se você tem sonhos interrompidos, se você está passando por lutas financeiras, se você tem conflitos familiares, um casamento em crise, uma doença grave, em Jesus você pode ter a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo se você não conseguir enxergar. Deus está trabalhando. Se você procura por um novo norte, um novo começo, saiba que Jesus não veio para quem tem tudo em ordem. Jesus veio para quem sabe que a vida não passa de um toco cortado, na verdade. A transformação que Isaías descreve começa no nosso coração quando a gente entrega nosso coração para Jesus. O Evangelho garante para a gente que a gente não precisa construir essa restauração sozinhos. Por quê? Porque é Deus quem nos transforma de dentro para fora. Não depende da gente fazer o brotar do tronco, não é isso? Acontece de dentro para fora. A vida vem de dentro para fora. Por quê? Porque o reino de Deus não avança de maneira espalhafatosa, mas sempre, 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 em pequenos atos de obediência e de fé. Então, talvez Deus já está trabalhando na sua vida. Naquela oração que você fez no meio da madrugada, quando não tinha ninguém vendo.
Talvez naquela reconciliação que foi tão difícil para você conversar com aquela pessoa que te prejudicou. Talvez uma nova oportunidade que parece pequena. Sei lá, a chance de um novo emprego, de um novo negócio, de uma coisa nova, que você olha e fala assim, cara, esse negócio não vai dar nada. Talvez exatamente isso seja a chance que Deus está colocando na sua vida de gerar um impacto que vai ser eterno. O advento sempre lembra para a gente que Deus trabalha de uma maneira surpreendente. O maior acontecimento da história começou humilde, discreto. E um dia, todo olho vai ver. Quando a glória do Senhor, ela for vista em toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Aquilo que começou pequeno vai ser grandioso. Todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar. Então, enquanto a gente aguarda, a gente vive com esperança ativa, certos de que Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não percebe. Então, a minha pergunta para você, minha última pergunta é: onde você precisa de um começo surpreendente hoje? Onde você precisa de um começo surpreendente hoje? Eu quero deixar um exercício para você. Você vai chegar em casa e vai escrever um bilhetinho para Deus. Bilhete, pequeno bilhete. Num guardanapo, sei lá, num rascunho. Deus, eu preciso de um começo surpreendente nisso. E você vai guardar na tua Bíblia. E daqui a um ano você vai olhar esse bilhete. Ok? Confie que o Deus que trouxe vida do tronco cortado pode fazer o mesmo na sua história. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Deus. Renova esperança no nosso coração, ó Pai, nessa manhã. Alguns de nós que estão aqui, ó Pai, são como esse toco cortado, totalmente sem vida. Quem olha de fora pensa, essa vida está acabada, essa pessoa está destruída. Mas que o Senhor possa fazer a vida brotar de dentro de nós, ó Deus. E assim como Jesus é esse rebento, é esse renovo, esse broto que nasce da onde ninguém esperava. Que o Senhor possa nos renovar nessa manhã, ó Deus. E que o Senhor possa, meu Pai, fazer uma coisa grandiosa na nossa vida, Deus. Não para a nossa glória, meu Pai, não para a nossa vaidade, mas para a glória do Teu nome, para que todos conheçam, para que todos vejam a Tua glória se manifestando nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que renova, o Senhor é um Deus que cura. Abençoa a gente, ó Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.